Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui como convidado o Antônio Márcio Ferros, que é editor da editora Zoreba, né? E nós vamos falar sobre o projeto de literatura infantil com o Antônio Márcio. Márcio, primeiro de tudo, né, obrigado por você ter vindo. Eu fico feliz, na verdade, de reencontrar aí um ex-aluno, né, que foi da primeira turma de publicidade aqui da nossa universidade. É só uma curiosidade, digamos assim. E aí eu queria saber como é que foi esse projeto aqui de livros infantis que são praças. Que projeto é esse? Bom, esse projeto ele surgiu numa conversa que eu tive com o Rogério de Campos, que foi dono da Conrad Editora, que foi a melhor editora do Brasil, porque era bem subversiva. E a gente conversando sobre uma coleção de livros de riachos que a gente vai lançar pela editora Veneta, que ele lançou uma nova editora, eu tive um insight e falei, pô, a gente vai escrever livros sobre rio, riacho e praças. Porque eu convivo muito na Praça das Corujas, né? E lá tem um riacho lindo, que tem até peixe. Onde é que é essa praça mesmo? A Praça das Corujas, ela fica na Avenida das Corujas, ali na Fradique Coutinho, no começo da Fradique Coutinho com a Natingui, na Vila Madalena. Vila Madalena? Vila Madalena. E aí, por a gente estar conversando sobre esse projeto de riachos, veio o insight da Praça das Corujas, né? Desse riacho, que era um trabalho que eu estava fazendo com a Sabesp e tal. Falei, aí eu fui falar com ele, falei, que trabalho era esse da Sabesp que você estava fazendo? Eu estava no Le Monde Diplomatique e a Sabesp queria fazer uma exposição na Feira Internacional de Águas sobre os trabalhos de despoluição que ela estava fazendo de riachos na E aí o cidade Le de São Monde Paulo. Diplomatique tinha um interesse nesse tema? O Le Monde Diplomatique tem vários trabalhos que a gente publica, né? A gente não, que eu não estou mais lá, mas ainda tem um vínculo com eles, com relação ao meio ambiente. E lá a gente fez um trabalho com a Sabesp, porque a Sabesp estava fazendo, era uma feira internacional da água, e ela queria mostrar o que ela vem fazendo na cidade de São Paulo. E um dos projetos era a despoluição de riachos. E tem esse riacho na Praça das Corujas, né? E aí eu conversando com o Rogério da Veneta, que é a nova editora dele agora, sobre essas questões todas, e é o lançamento dessa coleção de livros sobre rios e riachos da cidade que a gente vai lançar, veio esse insight. Falei, putz, eu tenho um vínculo muito forte com praças na cidade de São Paulo, desde que eu sou pequeno. Né? Da onde é que vem esse vínculo com as praças? Com a Praça Buenos Aires, que é o segundo livro da coleção de praças da editora Zoreba. Vai ser a Praça de Buenos Aires. Já adianta o título, quem quiser registrar e tal. A Praça é de Buenos Aires. Ela agora é o Parque Buenos Aires, né? E na verdade não é um parque. Eu estou numa discussão com a prefeitura, por exemplo. A gente descobriu que são mais de 5 mil praças na cidade de São Paulo. E a prefeitura não tem catalogado todas essas praças. A prefeitura não consegue nem diferenciar o que é parque do que é praça. Nesse livro, por exemplo, como a linguagem infantil, eu falo que parque é uma praça grandona, né? Eu acho que é isso, né? Mas a prefeitura não tem o termo técnico lá para saber o que é e tal. Então eu estou num grupo, inclusive aqui, não estou fazendo propaganda do vereador Nabil, mas vou falar do projeto dele, que é muito legal, de praças também. É um projeto que está se discutindo como é que se investe em praça, como é que se convive em praça, como é que a prefeitura vai jogar dinheiro na praça para cuidar, vai ter um zelador ou não. Quer dizer, mas então, só retomando aquela questão de como é que você, lá nesse projeto da Sabesp, foi para as questões dos riachos, e aí você chegou justamente às praças, ao tema das praças. Você podia desenvolver um pouco mais essa ideia? Claro. Então, eu, numa discussão com o Rogério, numa conversa com o Rogério sobre livros que a gente vai lançar sobre riachos, eu conversei com ele e no meio desse papo, eu falei do trabalho da Sabesp, que eu estava fazendo no Le Monde, né?
e sobre um riacho que tem numa praça, que é a Praça das Corujas. Aí eu virei para ele e falei assim, putz, Rogério, a gente vai fazer a coleção de livros sobre riachos, mas ninguém fez sobre praças da cidade de São Paulo. Aí eu falei, meu, vou fazer de praças, beleza? Aí ele falou, ótimo, meu, faz então você de praças e eu vou lançar a coleção de riachos da cidade de São Paulo. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer uma editora infantil chamada Zoreba, o nome veio depois e tal, para fazer uma série de livros sobre praças que eu conto como é que, ou tento mostrar como é que se pode conviver nessas praças como antigamente, fazendo piquenique, brincando de carrinho de rolimã. Foi uma ideia um tanto quanto que saudosista? Muito, muito. Eu tenho saudade desse tempo e essas praças que eu estou descobrindo, parece que elas pararam no tempo, né? Tem um filme chamado Feitiço do Tempo que parece... a Praça das Corujas é muito assim, parece que é uma praça, quando você entra lá, que você está em 1982, porque você ouve passarinho, ainda tem coruja, de vez em quando passa coruja lá, tem riacho, tem peixe no riacho, tem uma horta comunitária que a gente fez, que eu conto no livro, tem lugar para escalar, quer dizer, e aí o segundo livro, que é A Praça é de Buenos Aires, eu também tenho toda essa história na cabeça, né? Mas eu queria voltar de novo a esse projeto aqui, tá, dessa série de praças, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre justamente a Praça das Corujas, mas assim, no sentido de, já que é uma série para crianças, qual é a importância, no final das contas, para as crianças? Quer dizer, qual é a mensagem que o livro traz para as crianças? Porque, de certo modo, também você está trabalhando um pouco questões de ecologia, de cidadania. Qual é a importância para a criança hoje? O livro é para a criança, mas é para a mãe ler para a criança e para o pai ler para a criança. Né? Tá. Então visando... Vai de novo, por favor. Tá. Na verdade, o livro ele é para criança, mas é para a mãe ler, né? Por isso é Zoreba, né? A mãe lê na orelha da criança, o pai lê também na orelha da criança, porque a mensagem que eu quero passar é que viver em praça é muito legal, né? O espaço público, os pais, as crianças, a cidade, ter a praça, ter esse contato com a praça, com a vida na praça, é essencial. E é legal que a mensagem é transmitida, então, pelos pais, né? Já começa aí uma ligação afetiva, né? Com as praças, já havia esse contar dos pais, né? Exatamente. Porque minha mãe me levava muito em praça. Eu dei muito trabalho na Praça Buenos Aires, por exemplo. Eu caí no lago para passar a mão em carpa, que eu vou contar no livro, no segundo livro, né? Tinha carpa no lago da Praça Buenos Aires. Então, é muito importante, eu acho, eu tenho 3 filhos. Os meus filhos convivem comigo na Praça das Corujas, na Praça das Cobras, na Praça Buenos Aires. Quer dizer, eu acho fundamental pai e mãe levar filho para a praça. Eu acho fundamental as pessoas começarem a passear em praça de novo. Porque a cidade de São Paulo é muito louca, né? A cidade de São Paulo tem motorista querendo atropelar ciclista toda hora, tem motorista querendo atropelar skatista, todo mundo noiado. Quando você vai numa praça, não. Quando você vai numa praça, você ouve passarinho, você vê peixe, por exemplo, nessa praça aí. Eu consegui ver peixe numa praça na cidade de São Paulo, né? Então tem a horta comunitária que eu conto, quer dizer, tem falta para a cidade de São Paulo, para as pessoas que moram na cidade de São Paulo, para os pais, para as famílias, voltarem para a praça. Mas me parece que esse voltar das praças, a impressão que me dá é via infância, né? Na verdade, possibilitar uma infância que as crianças elas possam ter, de fato, uma formação de cidadania. Por exemplo, você estava falando aí dessa briga que existe entre motoristas e ciclistas, mas muitas vezes também o ciclista não só quer direito, mas não quer deveres, né? Mas o que me parece essa convivência social, esse conviver, né? Viver com, em que as pessoas elas possam realmente compreender qual o significado de viver em conjunto, não? A praça
propicia isso. A praça é um ótimo lugar para isso. Mas não é, acho que aí não é só uma questão de, então vamos fazer isso com os pequenininhos. Não, eu sei, mas não é Né? fazer isso com os pequenininhos, mas é a partir dos pequenininhos que quando essas pessoas estiverem esses pequenininhos estiverem adultos, eles possam compreender o que é conviver. Né? Claro, mas os adultos também têm que Não, sem voltar dúvida. a Eu estou compreender, falando assim, né? já que é um livro, uma série para crianças, eu acho que no final das contas Claro, tem é para as crianças, né? Por isso que ele tem até uma linguagem um pouco didática, né? Quer dizer, ele não é um livro chato, didático, ele é um livro bacana que conta isso, mas eu quero até retomar um pouquinho. Eu acho que adulto tem que ir para a praça. Sim, sem dúvida. Eu não queria, desculpe te cortar, né? Mas eu queria que você falasse mais do livro propriamente dito, mas no próximo bloco. Tá bom. Tá bom? Olha, é um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão, todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro, ela fala questões muito interessantes de etiqueta em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas. E eu acho que é um livro muito interessante, todo mundo deveria ler para saber um pouco mais ter um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o Antônio Márcio Ferros, que está falando sobre o projeto de literatura infantil voltada para crianças, mas um projeto ligado às praças. Antônio, eu estava falando no bloco anterior justamente desse voltar das pessoas à praça e a necessidade de uma formação de convivência a partir da infância nas praças. E eu queria então que você focasse agora um pouco mais no próprio livro, né, que é a Praça das Corujas. Como é que é essa história aqui da Praça das Corujas? Como é que se desenvolve essa história aqui no livro? Bom, primeiro eu queria falar que ele foi feito com o estúdio Vani Vidal. Ah, tá, da Vani. Né, que é legal mencionar. Essa história, Ela que fez o projeto? Todo o projeto gráfico ela fez, tá. E a gente tem uma parceria. Que é, só uma curiosidade, né? Que é uma colega sua aqui de faculdade, que é outra ex-mackenzista. Outra ex-mackenzista da primeira turma de publicidade aqui do Mackenzie. E aí eu contei para ela um pouco a história, né, dessa coleção que eu queria fazer, que eu queria encontrar alguém que comprasse a ideia e tal. E aí a gente foi desenvolvendo junto esse livro, né? Desde o começo. Eu fiz o texto, né, inteiro e
E aí eu fui falando com ela, aí ela achou a capa, uma ilustradora que faz um trabalho maravilhoso, ela é de Curitiba, chamada Sandra, que não cobrou nada. Aliás, ninguém aí do livro cobrou nada para fazer. Ilustradores não cobraram nada, grafiteiros, ele é feito com técnica de grafite, foto de grafite. Também, eu fui lá, fotografei grafite, conversei com alguns grafiteiros e tal. O livro ele conta um pouco essa história assim, de uma cidade que parece que é uma selva de pedras e que na verdade ela não é uma selva de pedras, ela tem um monte de praças, né? E aí eu fui tendo essas ideias, esses insights e fui meio que roteirizando para depois virar uma história de uma praça, um livro infantil para as crianças. Então assim, várias pessoas começaram a ajudar a fazer o livro. Tem um professor coruja que entra na história, por exemplo. Fala um pouco desse personagem do professor coruja. O professor coruja ele vai entrar nesse livro e vai entrar nos outros também. Por que eu inventei o professor coruja, né? Na verdade, acho que eu inventei com a Vanessa, nós inventamos. Porque tem palavra que é difícil, né? Tem muito livro infantil que tem palavra difícil. E eu fico pensando, se o livro é para criança, por que põe uma palavra difícil para a criança ler? Tem uma coisa errada aí. Aí eu brinquei com isso, numa dos textos do livro, a questão do asterisco, né? Que todo mundo fala asterístico. Aí eu falo, que vai entrar um amigo imaginário, que é o professor coruja, e ele vai ajudar, ele vai iluminar as palavras do livro, sempre com um asterisco. Então, toda vez que no livro aparece um asterisco, e a palavra ela está numa outra cor, e o professor explica o significado da palavra. Por exemplo, abaixo-assinado. O livro explica para a criança o que é um abaixo-assinado. A gente teve e qual que é a importância desse aspecto aí? Me parece que é interessante esse ponto, do abaixo-assinado. Também é para dar um toque já de cidadania, ou seja, começar a ter uma consciência política? Sim, sim. Eu acho que, subjetivamente, o livro tem muito isso. Tem muito uma vontade de conscientização das pessoas, dos pais, das pessoas com relação à praça, não só com relação à praça. Em relação à cidade, né? A cidade, a mobilidade. Então, para fazer a Horta das Corujas, que eu sou um dos caras que a gente começou esse projeto com 15 pessoas, eu estava lá no começo. A gente teve que fazer um abaixo-assinado para mandar para a prefeitura. Então, o livro conta isso, explica o que é um abaixo-assinado, o que é prefeito, o que é prefeitura, né? Porque ele conta da Horta das Corujas, ele fala do riachinho, ele fala da montanha. Eu faço um paralelo, que tem uma montanha na Praça das Corujas, né? Eu faço um paralelo para a criança saber que dá valor à escalada. Então, isso é para adulto também. Então, ele tem uma questão de conscientização. E me parece, então, que o livro tem essa ideia de, digamos assim, criar referenciais significativos, valorativos, em relação, como eu estava falando anteriormente, em relação ao conviver, né? Como é que você vê a importância da criação de referenciais significativos, valorativos, humanos? Como é que você vê isso? Eu vejo isso de uma forma muito preocupante, porém atuante. Porque não basta só a gente olhar para uma questão, né, se deparar com uma questão séria como essa e falar, putz, como é que a gente faz com que a criança tenha significados? O que eu estava querendo dizer é nesse aspecto de, por exemplo, outro dia eu fui à praia e tinha umas crianças jogando bola, no momento que não era nem para jogar bola, e aí a bola bateu em mim, né? Eu falei, olha, aqui não é lugar de jogar bola, veio o pai. E o pai até, tudo bem, tirou as crianças, mas eu vejo que esse pai não sabe o que é. Esse pai já não sabia o que é conviver em um espaço público. Quer dizer, se os pais não sabem conviver com um espaço público, não tem esse referencial para as crianças. É isso que eu estou querendo dizer. Qual a impressão que me dá, que a importância aqui dessa série que você está criando, é justamente possibilitar que os pais, por isso que também é para os pais, né? Para que os pais possam adquirir um referencial, claro, um referencial valorativo de convivência que possa passar para os seus filhos, né? Quer dizer, porque os pais ou o responsável, a gente fala de pai, mas também pode ser avô, tio, enfim, um responsável que possa dar esse referencial, né? Acho legal o que você falou, por isso que também o livro é para criança, a editora só faz livro para criança com um projeto social.
é bom enfatizar isso, que cada livro que a gente lançar sobre praças, eu estou fazendo oficinas de criação ou na escola pública do bairro onde essa praça está, ou na pastoral infantil, né? Tá. Que é uma função da editora. Isso é uma filosofia, na verdade, da editora. E essa questão de convivência, de pai e tal, eu acho o seguinte, filho nasce zerado, né? Filho não tem educação nenhuma, come com a mão. Criança, nenê, né? É função do pai e da mãe ir para uma praça ou ir para uma praia, como você citou o exemplo, né? E ter noção do que é conviver num espaço público, seja numa praça, seja numa praia, né? Agora, Antônio, eu estava vendo aqui o livro e eu sei das dificuldades de distribuição de pequenas editoras. Aonde é que o livro aqui, A Praça é das Corujas, ele pode ser encontrado? Onde pode ser comprado? Olha, ele pode ser comprado, vocês não vão encontrar em nenhuma livraria, porque a livraria pega 50%, né, e a editora precisa de grana. Então a gente escolheu lojas no bairro da Vila Madalena, perto da Praça, da Praça das Corujas. Então pode ser encontrado nas Astrás, vou fazer um merchan aqui, né, que fica na rua Francisco Isolde 411, na H Presentes, que fica na Fradique Coutinho 1111, na Badulax Brasil, que fica na rua Morato Coelho 939, na Board House, que é uma loja de surf, de skate, que fica na rua Inácio Pereira da Rocha 404, e na estação Coworking, que é na rua Morato Coelho 957. Todas essas pessoas acreditaram na ideia e tem lá o livro sendo vendido e estão dando uma força aí pra gente. É joia. Antônio, infelizmente acabou o nosso tempo, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer principalmente você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Eles vivem nas cidades, voam e adoram sujar nossos carros. Mas não é só isso. Os pombos têm algumas características bastante curiosas. Os pombos vivem conosco há muito tempo. Os antigos egípcios já usavam pombos-correios. E conta-se que Ramsés III anunciou sua chegada ao Egito dessa forma.
Muito tempo depois, na década de 70, os pombos conseguiram outro emprego: espiões secretos. Ou quase isso. A CIA prendeu câmeras fotográficas nos peitos das aves. Assim, elas sobrevoariam o inimigo e trariam informações preciosas. O problema é que as câmeras eram pequenas, mas um pouco pesadas. Após um tempo, os pombos se cansavam e desistiam de voar. Voltavam para casa a pé mesmo. Apesar do episódio vergonhoso, os pombos são ótimos soldados. Na Primeira Guerra Mundial, um pombo francês ganhou condecorações por bravura. Isso porque o bichinho entregou 12 mensagens importantes apesar dos ferimentos. Já que ser espião não deu certo, o jeito foi procurar outro emprego: jornalista. Paul Reuter, fundador da agência de notícias Reuters, usava pombos para que as notícias viajassem rapidamente entre Bruxelas e Aachen. Claro que esse emprego não durou muito com a invenção do telégrafo. Desempregados sobrou apenas uma opção para as pobres aves: se tornarem bússolas. Tá, essa parte é mentira, mas você sabia que os pombos se orientam pelo campo magnético da Terra? Pois é, apesar deles serem considerados pragas urbanas, os pombos são mais prendados do que você imaginava. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheio de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau, foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver.